Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Hoje vamos a iniciar a segunda igreja apocalíptica, que é a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, en el versículo 8, 2, 8. ¿Já ubicaram? Sim ou não? Dice aí: e escribe al ángel de la iglesia, ¿en qué lugar? En Esmirna. E aí vem dois pontos: el primero e el postrero. E el que estuvo muerto e que e vivió, disse esto. Então veja que o próprio Senhor Jesus está escrevendo a carta para o pastor de la igreja de Esmirna, para a igreja de Esmirna. E ele disse: el que vivo e estuvo que muerto, el primeiro e postrero. Por que Jesus se identificou para esta igreja como el que ressuscitou, el que estuvo muerto e agora está vivo? Porque esta igreja foi a igreja mais perseguida de todas as 7 igrejas apocalípticas. Incluso o mensaje principal desta igreja é este: persecução. A igreja que estudamos, a primeira de Efésio, qual foi o mensagem principal? Não perder o primeiro amor. O mensagem principal desta igreja é este: persecução. Todo aquele que quer ter comunhão com o Senhor Jesus, sim ou sim, vai padecer persecuções. E é de isso que hablaremos nesta noite. Amém? Esmirna significa mirra. E mirra significa amargura. Esmirna significa mirra e mirra significa amargura. A mirra, ela era molida, ela era triturada para poder então ter a essência de mirra, o extracto de mirra, e converti-lo em um incenso para queimar no altar do incenso como aroma fragante para Deus. E foi isso o que passou com o Senhor Jesus quando ele foi crucificado. Ele foi literalmente molido por nossos pecados. Você viu a paliza que aqueles soldados romanos deram em Jesus em la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Aquela película é a película que mais se aproxima a lo que Jesus realmente passou em la cruz. E toda aquela paliza que ele levou, aqueles lápticos filosos que ele golpeava, que hacía volar pedaços de sua carne, e a sangue chorreava. Todo aquello era Jesucristo sendo molido, sendo oferecido, sendo molido por los pecados de la humanidade. Ele foi literalmente molido, triturado. O pastor de la igreja de Esmirna se chamava Policarpo, o nome del pastor. E este pastor chamado Policarpo, ele foi preso porque predicava sobre Jesus, e os imperadores e governadores romanos prendiam as pessoas que predicavam sobre Jesus, e levaram a Policarpo para um monte alto que hasta hoje existe, um monte chamado Monte Pagus. E arriba del Monte Pagus le hicieron uma proposta a este pastor chamado Policarpo. Le dijeron: mira, se tu maldices a Jesus e negas a Jesus, nós outros te devolvemos a liberdade e te deixamos viver. E ele mirou para seus verdugos, mirou para seus verdugos e dijo assim: mira, eu toda minha vida he servido a mi Jesus e ele solo me ha hecho el bien, nunca me ha hecho el mal. Como que eu poderia maldecir a mi Senhor
y a mi Salvador. E ele não quis maldecir nem negar a Jesus. E aí então eles fizeram uma hogueira, e queimaram a Policarpo vivo nesta hogueira. Lo ataram em um poste de árbol que estava clavado na terra, puseram lenha alrededor de ele e encenderam o fogo, e ele foi queimado vivo neste monte Pagos. Com isso você já pode entender o contenido desta carta: persecução. Todo aquele que quer ter fé em Jesus tem que estar preparado para ser perseguido. Você vai ser perseguido. A persecução vai vir de duas maneiras para você. Ou ela vai vir de forma individual, diretamente para você, familiares que vão criticar-te porque você vai à igreja, pessoas que vão deixar-te de falar porque você vai à igreja, pessoas que vão dar-te a espalda porque você se volveu cristiano. Eles vão dizer que você está traicionando a costumbre da família, a religião oficial da família. Vão a despreciar-te, vão a hacer burlas de mal gusto, bromas de mal gusto com você, no trabalho, na escola. Você vai sofrer algum tipo de persecução individual. E o outro tipo de persecução que há é contra a igreja como em um coletivo. O nome da igreja, Igreja Cristiana do Espírito Santo, Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, a igreja vai ser perseguida como instituição, como também como indivíduo. Pero sempre haverá persecução. E a pergunta é: você está preparado para as persecuções? O líder de nossa igreja, você viu a película Nada que Perder? Quem foi ao cine ver a película? Viu? Ele foi preso. Injustamente ele foi preso. Ele quedou aí 11 dias na cárcel. Lo echaram na cárcel. Com um processo fraudulento, com uma acusação mentirosa, lo echaram na cárcel. Mas se ele não fora uma pessoa firme, que ia acontecer? Ele ia negar a fé dele, mas ele se mantuvo firme. Minha esposa, por exemplo, ela foi echada de la casa. Mi suegro expulsou minha esposa de la casa. Ele disse: se tu sigues indo a esta igreja, arregla tus maletas e váyase de aqui. Mi suegro preferia que minha esposa fosse uma prostituta que fora a la igreja universal. Ele não queria que ela fosse cristiana. Ele queria que ela seguira sendo católica, porque ele era católico e não queria que ela fosse cristiana. Está compreendendo? E minha esposa teve que arreglar suas maletas e sair da casa e ir a viver com uma amiga, porque seu papá la expulsou da casa. Pero se minha esposa não for uma mulher firme, não estivera preparada para as persecuções, que ia ser ela? Quando seu papá la correu da casa, ela não, está bem, papai, eu me quedo aqui, eu dejo de ir à igreja. Ela haria a vontade de seu papá. Está compreendendo? Muitas esposas são ameaçadas por seus maridos que não são creyentes todavia. Eles lhe dizem: ou a igreja ou eu. Que hace você? Você se queda com seu marido ou com a igreja? Que haria você? Então você tem que pensar. E se alguém puser uma pistola em sua cabeça e lhe dijera: nega tu fé agora ou te mato, que haria você? Será que você negaria a Jesus? Ou você quedaria firme, moriria por Jesus? Porque muitos dizem que morrem por Jesus, pero quando vê a pistola na cabeça: ai, não, por favor, eu digo o que tu quieras, pero não me mates. Que queres que eu diga? Que eu maldiga a Jesus? Quantas vezes? Eu lo maldigo as vezes que você queira. Eu não me quero morir. Porque falar que você não nega a Jesus é fácil. Pedro falou: não, Senhor, eu estou contigo hasta a morte, eu jamais te deixarei, jamais te negarei. E Jesus mirou: mira, Pedro, em verdade te digo que antes que o gallo cante 2 vezes esta madrugada, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, eu estou contigo nas buenas e nas malas, eu jamais te deixarei, por ti hasta eu me muero. Antes que o gallo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E que passou com Pedro?
lo negó. ¿Sabe por qué Pedro negó a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Pedro não tinha o bautismo com o Espírito Santo. É impossível uma pessoa manter a fé em Jesus e suportar uma persecução e hasta enfrentar a morte por Jesus sem ter o bautismo com o Espírito Santo. Por isso Pedro negou a Jesus, porque não tinha o bautismo. Depois que Pedro recebeu o bautismo com o Espírito Santo, nunca mais Pedro negou a Jesus. Ele foi perseguido, foi encarcelado, foi crucificado de cabeça hacia abaixo, mas ele não negou ao Senhor Jesus, nunca mais. Porque ele foi bautizado com o Espírito Santo. Veja usted outra ventaja mais de ter o bautismo com o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai ter forças para suportar, ¿qué cosa? Las persecuciones, las tribulaciones. Mas se você não tem o Espírito Santo, em la primeira luta que você passe, você vai sair da igreja. Se alguém te amenaça, ou a igreja ou isso, você queda com isso e deixa a igreja. E ao deixar a igreja, você não está deixando a igreja, você está deixando ao Senhor Jesus. Quantas pessoas você conhece que estavam na igreja e hoje não estão mais? Se apartaram. ¿Por quê? Porque nunca tiveram em verdade o Espírito Santo. Algumas até pensavam que tinha, mas não tinha. Então, você tem que estar consciente que você que vive a fé em Jesus, você vai passar por persecuções. E você só poderá resistir às persecuções se você tiver o bautismo com o Espírito Santo. Amém? Vamos a seguir leyendo acá a carta. Versículo 9. Dice assim: Eu conosco tus obras e tu tribulação e tu pobreza, ou seja, eles eram de bajos recursos econômicos, pero tu eres que rico. Conosco também que coisa? La blasfemia, e la blasfemia de los que se dizem ser que judíos e não lo são, sino sinagoga de quê? De Satanás. Assim como havia falsos judios que traicionavam a comunidade judia, entregando-los para os soldados romanos, traicionando-los por dinheiro, assim também havia falsos cristianos que se infiltravam em las cédulas cristianas, em las reuniões cristianas que se hacían escondidas de los imperadores, escondidas de los gobernadores, escondidas de los soldados romanos, e eles se infiltravam aí. E depois eles iam e diziam: mira, em tal parte estão os cristianos reunidos, vayam allá e matem a todos. E aí os soldados iam e matavam todos aqueles, agarravam a eles, los crucificavam, etc, etc, etc. A matança a los cristianos em esta época aqui era gigantesca. Aceptar a Jesus era correr risco de vida ou risco de morte, era morir. E a maioria de los cristianos foram mortos. Então, assim como havia falsos cristianos, hoje em dia há muitas pessoas que são falsos cristianos, cristianos fingidos. Mas aqui disse o versículo 9 todavia: Eu conosco tus obras e tu tribulação e tu pobreza, pero tu eres que rico. E la blasfemia de los que se dizem ser judíos e não lo são, sino sinagoga de quê? De Satanás. Não temas em nada lo que vas a padecer. E aqui el diablo echará a algunos de vosotros, ¿adonde? En la cárcel, para que seáis que provados, e tendréis tribulação por 10 dias. Sé fiel hasta que hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Que coisa maravilhosa. Então Jesus estava prometendo para aquela igreja que estava sendo cruelmente perseguida, que se eles se mantiveram fieles, se eles suportaram as persecuções, se fora necessário morir por ele, que eles morreram por ele, porque aqueles que morreram por ele, ou que suportaram as persecuções, receberiam como recompensa a corona
de la vida eterna. Toda vez que eu leio isso acá, eu tenho um dolor. Porque em los anos 90, eu estava em México, predicando. Era solteiro todavia. E eu trabalhava com um obispo allá, que era muito rígido, muito autoritário. Ele era muito estricto, muito enojón. Este obispo já não está mais na igreja. E este obispo mandou que su subordinado, ou seja, outro pastor que trabalhava com ele, me chamara a minha igreja para perguntar se eu havia hecho o que ele havia orientado a hacer. E em la hora, quando eu agarrei o teléfono, ele me perguntou: ¿tú hiciste isso? Eu disse: sim, lo hice, pero eu não havia. Eu echei uma mentirita, aún sendo pastor, eu menti. E quando eu disse sim, aí já não podia mais volver atrás. Aqui eu senti um pinchaço em meu coração, um dolor por aquela mentira que eu falei. E eu, quando colguei o telefone, eu saí correndo para fazer o que ele havia perguntado. Mas eu disse que sim, assim, em impulso, com medo de que ele me regañara, mais por medo que por nada, por la mentira. E aí eu passei toda a semana com aquela espinilha cá. Quando eu subi ao altar para fazer serviço, eu sentia algo que me acusava. O diabo me acusava: tu mentiste para o obispo, tu estás predicando a palavra de Deus, tu eres um mentiroso, tu não mentiste para o obispo, como tu vas aí a predicar agora? E eu passei toda a semana com aquele dolor por aquela mentira. Aí o viernes, isso foi lunes, o viernes houve uma vigília de obreiros, allá em Tacubaya, onde hoje todavia é nossa sede. E aí, quando eu chego à vigília, a igreja llena, é muito grande, o Cine Jalisco tem capacidade para mais de 3.000 pessoas, estava lleno isso, lleno. E aí, quem estava aí predicando? O pastor que me havia chamado para perguntar se eu havia hecho o que o obispo havia ordenado, e que eu havia dito que havia hecho, pero não havia hecho, pero depois corri e lo hice. E ele estava predicando exatamente isso acá: ó, sé fiel hasta la muerte e eu te daré la corona. Aí ele cerrou a Bíblia e digo: talvez você está perdendo a corona da vida eterna por uma mentira. Aí eu disse: ai, esse sou eu. Talvez você está perdendo a corona da vida eterna por el cigarrillo, por el alcohol. Ele estava predicando, pero quando ele digo: talvez você está perdendo a corona da vida eterna por uma mentirita, eu disse: ai, esse sou eu. Aí depois que ele foi dando nome a los pecados, ele chamou adelante: você que quer arrepender-se, que quer deixar qualquer coisa errada, você sente que está perdendo a corona da vida eterna por algo que você está sendo que está mal. Aí quando ele chamou adelante, eu saí de allá de atrás e vim caminhando. Primeiro chegou aquela voz: não vai aí adelante não, todo mundo vai ver você, a gente sabe que você é pastor, que vergonha você vai passar aí adelante, vão a pensar que tu estás em pecado, vas a perder o respeito da gente. Eu disse: não me importa, eu vou. Só que ele chamou adelante do altar, pero eu não vim adelante, eu cruzei por todo, passei entre os obreiros e subi no altar. E me acerquei a ele e lhe falei assim no ouvido: eu quero falar com você, já chorando. Eu subi ao altar chorando. Aí me acerquei a ele e falei em seu ouvido: mira, você me chamou lunes perguntando isso, se eu havia hecho. Eu disse que sim, pero eu não havia hecho. Depois eu corri para hacerlo, pero isso me está acusando. Eu não quero perder minha corona da salvação, da vida eterna por causa da mentira. Eu não quero que este pecado me quede acusando. Aí eu pensava que este obispo me ia a cortar a cabeça, me ia a regañar, me ia a repreender. Não, ele me mirou assim e só me disse isso: Deus é contigo. E me deu um abraço. Aí quando ele me deu este abraço, eu já estava chorando. Aí que eu chorei, mas me caía hasta o moco assim, de tanto que eu chorava.
Aí eu bajei del altar com a presença de Deus. Eu fui renovado com o Espírito Santo este dia. Foi um dia maravilhoso. Eu saí del altar, sabe, parecia que eu estava começando tudo outra vez. Então é muito importante que você se cuide espiritualmente, para que você não perda a corona de la vida eterna. Quando cheguemos ao céu, vamos a reinar com Jesus. E todo rei leva uma. Então, há uma corona preparada para cada um de nós. Seremos coronados no céu. E você não pode perder sua corona por as coisas deste mundo. Não perda sua corona por las persecuções que você terá que enfrentar. Amém? Então, não há como você evitar as persecuções. Se você assume sua fé, que você realmente é cristiano, você vai ser perseguida, ou você vai escutar alguém perseguindo a igreja como instituição. Vamos um pouquinho atrás, deixe marcado aí aonde estamos, e vamos um pouquinho atrás na Bíblia, em 2 Timoteu capítulo 3, versículo 12. Está bem aí cerca de Apocalipse, alguns livros atrás. 2 Timoteu, abra sua Bíblia, 2 Timoteu capítulo 3, versículo 12. Mira o que diz aí. E também todos, aqui não disse alguns, aqui disse todos. E também todos os que querem viver piadosamente em Cristo Jesus, padecerão que coisa? Persecução. Ou seja, toda pessoa que assume a fé cristiana, ela vai ser perseguida. Se você não está sendo perseguido de alguma maneira por sua fé, é porque você esconde que você é cristiano. Você não disse para nadie que você é cristiano. Você não habla de Jesus para outras pessoas. Muita gente nem sabe que você vem na igreja cristiana. Porque se você começar a evangelizar, a falar de Jesus e assumir sua fé cristiana, você vai ser perseguida, você vai ser perseguido, porque não há como evitar a persecução. ¿Quedou claro? Então, volvamos allá ao Apocalipse para que terminemos a carta de hoje. O versículo 10 diz assim, versículo 11: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere não sofrerá dano de la segunda muerte. Que maravilha, amém? Então, aquela igreja sofria o dano de la muerte, porque estavam sendo mortos por los soldados romanos, por los governadores romanos, por los imperadores romanos. Eles moriam al filo de la espada, moriam queimados, moriam crucificados, pero não iban a sofrer o dano de la segunda muerte. Iban a morir a primeira muerte, pero não iban a morir la segunda muerte, que é a muerte eterna, que é o lago de fuego e azufre. Então, a recompensa para aqueles que morrem por Cristo, que soporta a persecução, a tribulação, é exatamente essa: você não vai morrer eternamente, você terá a vida eterna e terá a corona de la vida eterna. O próprio Senhor Jesus vai colocar a corona em la cabeça de cada salvo que chegue ao céu. Amém, igreja? Então, o mensaje principal desta carta é esta: persecução. Você que vive a fé em Cristo tem que estar consciente que você vai ser perseguido e que a igreja vai ser perseguida. Se nossa igreja não for perseguida, ela não seria uma igreja de Deus. Nadie tira pedras em um árbol que tem frutos. Quando você vê gente tirando pedras no árvore, porque está lleno de frutos. Mas quando não tem fruto, nadie tira nenhuma pedra em um árbol que não tem frutos. A prova que sua igreja é de Deus é que ela é uma igreja perseguida. Há pessoas que nos perseguem e nem sabem por que nos estão perseguindo, porque o mesmo diabo las está impulsionando a fazer isso. Pero quanto mais somos perseguidos,
más bem-aventurados somos. Em Mateus capítulo 5, em las bem-aventuranças, uma de las bem-aventuranças, Jesus dijo: bem-aventurados sois quando por mi causa os persigam, os vituperem e digam toda classe de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos e regozijaos, porque grande es vuestro galardão em los cielos. Amém? Quem entendeu todo? Está claro? Então, hoje terminamos a segunda carta apocalíptica. O próximo miércoles, se Deus nos dá permisso, vamos entrar em la terceira carta apocalíptica. Então, ahorita vamos a adorar a aquele que nos vai coronar quando chegamos ao cielo. E mientras não chegamos allá, somos nós outros que coronamos a Ele. Vamos a coronar a Ele com nossa adoração. Vamos a coronar a Ele com nossa alabança. Vamos arrojar nossas coronas delante del Todo-Poderoso. Amém? Póngase de pé e vamos a buscar o Espírito Santo agora.